Shalom, shalom, Leculam, povo de Deus, amados de Yeshua e amigos de Yeshua. Hoje é 19 de abril de 2020. Depois de amanhã, na terça-feira, vamos comemorar no dia 21 de abril, o dia de Tiradentes. Estamos falando sobre liberdade, passamos a Páscoa falando sobre liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade da escravidão, do pecado, liberdade, financeira, que saímos, o pessoal lá da Páscoa, e nós também saímos dessa Páscoa com os despojos, Essa quarentena aí é bênção, gente. Deus está fazendo algo novo no nosso meio, está vindo um grande avivamento mundial aí, e você e eu fazemos parte desse mover de Deus. Essa geração, eu quero usar uma frase que Eli Haneliah profetizou lá na IUAC, na Conexão Sião, no Rio de Janeiro, no 2 de fevereiro de 2019. Ela falou assim: podem vir à frente para receber o Espírito Santo todos os jovens. Aí o pessoal ficou olhando um para o outro assim, e falou assim: gente, velhice é maldição, podem vir os de 0 a 100 anos. Isso me conforta, porque eu sou da geração dos pais, dessa geração. E você que está me ouvindo agora, você que é pastor, você que é evangelista, você que é apóstolo, você que é mestre, você que é aquele profeta de Deus, aquele canal de Deus, então preste bastante atenção. Eu quero quebrar um paradigma aqui, meus queridos, que está em Gálatas 5:6, que fala que a fé opera pelo amor. Se não tiver amor, nada adianta. Você pode dar até seu corpo para ser queimado em libação, mas não adianta, Como eu, que Deus me chamou e pediu para mim vender todos os meus bens, propriedades, e depois nós também fundamos o programa Criança Feliz em Belo Horizonte, que resgatou 6.500 crianças das ruas. Esse é o João Bosco, há 39 anos seguindo o Senhor Jesus, 10 anos com jovens com a missão, nos anos 80, nos anos 90 com o programa Criança Feliz, e estamos aqui trabalhando como voluntários na obra de Deus. Eu sei que os irmãos estão me ouvindo agora, que são líderes, pastores principalmente, estão passando uma tribulação muito grande por causa das igrejas estarem fechadas e o dízimo caiu, porque as pessoas estão ficando desempregadas, as ofertas também, as contas não param de chegar, os salários. Gente, Deus está fazendo a gente refletir, colocou a gente em quarentena, igual colocou os judeus lá em quarentena, lá. Os hebreus, Depois que o anjo passou, eles saíram em direção à terra prometida, mas a quarentena deles durou 40. Oh, meu Deus. Eles já tinham ficado 400 anos, múltiplo de 40. Ainda depois mais 40 anos. O 40, gente, é muito importante. O que Deus está fazendo nessa quarentena no mundo todo é preparando a gente para ouvir a voz de Deus, exercitar a nossa fé novamente. Pastores que antes estavam acostumados a pregar para centenas e milhares de pessoas na frente dele, agora estão falando para uma câmara. E tem que exercitar a fé de que alguém lá do outro lado está ouvindo. Então Deus te tirou do comodismo, te tirou, da estabilidade, para te dar uma sacudida, para você voltar às raízes do Evangelho. E você vê que Deus tem algo grande para fazer a nível mundial. Esse vírus aí que eles denominaram aí de coroa aí, corona, sei lá o que, ele não é. Ele é um vírus maligno. E eu profetizo o fim dele aqui no Brasil e nas nações. Em breve, vacinas serão criadas, já estão em processo de teste nos Estados Unidos, em Israel, aqui no Brasil, remédios também. E ele não será um problema, ele não vai causar depressão econômica mundial aqui no Brasil e nos Estados Unidos, não vai, e Israel também. Esses 3 países aliançados, eles têm a proteção de Deus, porque eles são partes fundamentais, o tripé, a tríplice aliança, para o avivamento mundial que vai suceder após essa quarentena terminar agora. No Brasil já profetizamos que ela termina no dia 27 de abril, e começa o período de 150 dias que Noé ficou 40 dias na arca e depois esperou 150 dias para a água baixar, para ele poder sair com a família dele, 8 pessoas, novo começo, para povoar a terra e os animais também, porque todo o ser que respirava na terra
foi submerso, foi coberto pelas águas e morreram. Então houve um novo começo, depois da quarentena e depois de 150 dias. Então, gente, Deus quer fazer algo novo. Jesus também, ele foi cheio do Espírito Santo. E, tomar uma aguinha aqui. E foi levado para o deserto, logo após o batismo lá no Rio Jordão com João Batista, lembram? E foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto para ele ser testado, provado, tentado pelo Satanás. E foi 40 dias, 40 noites também. E depois disso ele começou o ministério dele e fez o primeiro milagre dele lá no casamento, transformou a água em vinho. Gente, é muita coisa que Deus tem me revelado, e eu quero falar principalmente para os líderes, mas deixa eu dar uma pausa aqui e fazer uma oração por todos aqueles servos, conservos em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, que estão parados, que estão na caverna, ou que já fizeram bastante no passado e que hoje acha que Deus já te usou, agora deixa outros fazerem. Não! Gente, você já viu uma videira? Quando ela é podada, quanto mais velha ela é, mais frutos ela dá, porque as raízes estão impetradas lá no solo e ela tem uma força, um vigor. Quando ela é podada, e Deus está fazendo nessa quarentena uma poda. Os líderes têm que fazer conta agora como é que vai gastar cada centavo, porque está entrando pouco. Deus está fazendo uma reflexão tão grande na família. Papai não gastava tanto tempo com os filhos e com a esposa, e vice-versa, né? Agora tem que ficar em casa, tem que gastar tempo. Então, assim, Deus está fazendo a gente refletir e voltar para os verdadeiros valores e aprofundar as nossas raízes. E está nos podando também, e pessoas estão se arrependendo e confessando seus pecados, consertando com Deus. E Deus vai fazer brotar novos brotos que vão frutificar, gente. E vai ser o grande avivamento após essa quarentena e esse período de 5 meses aí. Vai vir o maior avivamento mundial, o maior derramar do Espírito Santo, igual os discípulos. Jesus, depois de andar 40 dias de novo na terra, depois de ressuscitado, ele andou 40 dias, comeu com os discípulos, conversou com eles no caminho de Amaús, andou com eles, comeu pão e peixe lá na praia com Pedro, esteve lá onde estava 120 reunidos e falou com eles: esperai aqui até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo. Eu vou para junto do Pai e enviarei o Espírito Santo. Então, depois de 40 dias, 10 dias antes do Pentecoste, ele subiu aos céus e deu aquele mandamento para nós, o último mandamento: ide por ele falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e pregai o evangelho a todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16 e Mateus 28 fala isso. E 10 dias depois o Espírito Santo desceu na terra. Já era 50 dias, né? Então, queridos, tem muito a ver o 40. Não é à toa que você está na quarentena, não. Deus está falando e você precisa abrir seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Eu quero quebrar um paradigma aqui na igreja brasileira, principalmente aqueles irmãozinhos que buscam o Senhor em oração, sobe no monte, faz jejum e tudo mais. Vamos falar os pentecostais, né? Eu não sou religioso, então eu não me identifico com nada de religião. Mas eu quero quebrar um paradigma aqui, que está na palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia aqui. Não precisa ler não, você pode ler lá depois. Em 1 Coríntios, capítulo 14, 32. 1 Coríntios, capítulo 14, 32. Eu não vou procurar agora, não, você olha aí depois. Fala que o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, gente, essa palavra que Deus me revelou para aqueles que estão dentro desses 5 ministérios: apostólico, profeta, evangelista, né, pastores e mestres. Vocês que se enquadram,
que já atuaram no passado ou que estão atuando hoje e os que são chamados para esses 5 ministérios, eu quero fazer uma oração agora e eu quero quebrar esse paradigma que para se ter revelação de Deus tem que falar em línguas. Não, eu tenho o dom de línguas, que é o dom do Espírito Santo, mas eu uso isso em particular para minha edificação. E todos devem buscar os dons espirituais, sim, principalmente o de profetizar, seguir o amor e profetizar, 1 Coríntios capítulo 14, de 1 a 3. Mas eu quero falar para vocês que estão enquadrados nesses 5 ministérios, apostólico, profético, evangelística, pastoral e de ensino. Eu quero dizer o seguinte: Deus quer falar com você. E não é no terremoto, como na live anterior, na primeira parte, como falou lá com Elias, depois que ele matou os profetas de Baal. E eu quero dizer aos pastores também que não caiam na besteira que Elias caiu. Deus queria fazer muito mais coisa através dele, mas ele falou assim: basta, já fiz a minha parte, eu quero morrer. Nós lemos ali, né? Em primeira Reis, parece? Deixa eu ver aqui. Foi onde que a gente leu? Aqui, ó. Foi 1 Reis, exatamente, 1 Reis, né? Aí ele pediu para morrer. E aí Deus foi, aqui, é 1 Reis capítulo 19. Ele pediu para morrer, e Deus falou, e mandou ele para um outro lugar, para um outro monte, saiu do Monte Horebe, e falou: vai lá que você vai encontrar um fazendeiro que está arando a terra lá. Era o Eliseu. Pega ele e unge ele, chama ele. E aí jogou a capa sobre Eliseu. Eliseu matou os bois lá, queria despedir da família e tudo mais, e seguiu ele. E depois recebeu porção dobrada e realizou, e foi o profeta que mais ficou famoso em Israel, porque ele realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Queridos, pastores principalmente, apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, nunca fala: meu tempo acabou. Pare, se arrependa disso. Nunca fala: eu já fiz o suficiente, deixa outros fazerem. Não, porque como uma videira velha, você foi podado, está sendo podado nessa quarentena, nessa época, com todas as dificuldades financeiras que você está passando, ministeriais e tudo mais, e Deus quer fazer você frutificar muito mais ainda. E Deus vai remover alguns outros também, que são profissionais do ramo, que tem até doutorado, cursos de teologia, de faculdade, tudo, formado, mas que estão pisando na bola com Deus há muito tempo, que tiveram chance de arrepender, roubaram, prostituíram, e estão ocupando posição de autoridade, mas não tem mais autoridade. Estão na posição, no púlpito, de pastor, de líder, mas talvez não vão nem entrar no céu. Que Deus tenha misericórdia de ti, se você que está me ouvindo está vivendo uma vida que não condiz com aquilo que você prega. E Deus vai substituir você e os Saús com os Davi, que são os não profissionais, aquela geração de jovens de 100 anos, até 100 anos, jovens há mais tempo, que nem eu. Obrigado, Eliana, valeu, me deu uma força isso aí, sou jovem há mais tempo, aleluia. Então, Deus quer usar a gente com muito mais vigor, para dar muito mais fruto, salvar muito mais almas, realizar muito mais obras que Deus tem para nós realizarmos, que Ele já preparou para nós, e que glorifica o nome dEle, que aproxima as pessoas dEle, obras da prática do amor, né? Nós lemos aqui em Gálatas 5:6, né? A fé que atua pelo amor, que opera pelo amor. Essa é a fé verdadeira, né? Coríntios também fala. Para não estender muito, eu quero fazer a oração primeiro, e daí nós vamos comentar mais sobre a palavra de Deus e as revelações que Deus me deu. E eu quero, de novo, quebrar esse paradigma, que para ser profeta tem que rodopiar, tem que falar em línguas no meio da profecia, que embaraça tudo, ninguém entende o que o cara está falando, tem que gritar. Não. Lembra
como que Deus falou ali em 1 Reis, capítulo 19, com Elias? Ele falou no vento forte que passou, que rachou a montanha? Não. Ele falou no terremoto? Não. Ele falou no fogo? No desespero? Né? Nossa, eu tenho que pagar as contas. Nossa, ele falou? Não. Passou uma brisa suave. O Espírito Santo. E Ele está falando contigo agora, meu querido. Acalma o teu coração. Dobre o seu joelho. Adore o Senhor. E passa a ouvir o que Ele tem para te falar. Olhe na palavra, os sonhos que Ele tem te dado, as palavras que Ele tem te dado, pessoas que Ele tem usado na sua vida. Deus está falando. É como ondas de rádio e televisão estão passando aqui, mas você não está vendo, nem eu. Mas se você colocar a televisão ligada ou o rádio sintonizado com essas ondas, você vai ver as imagens, você vai ver o som. E nós precisamos sintonizar, queridos, o nosso coração, nosso espírito, nossa alma com os céus, com o Senhor. Que Ele está falando coisas inefáveis, coisas grandes que Ele quer fazer nessa época. E Deus não vai fazer nada se a gente não toma uma posição, se a gente não se alinha com Ele, as nossas atitudes. Deus abomina atitudes de Balaão e de Nicolaítas, e a igreja está infestada disso. Deus não faz acepção de pessoas pela cor, nem pela posição intelectual, financeira, e por aí vai. Ele faz acepção de pessoas que têm atitude errada. E Deus está apurando a sua igreja. Deus chamou o mundo todo para dentro de casa, para passar essa Páscoa na quarentena, para refletir sobre o Cordeiro de Deus que foi derramado o seu sangue e que livrou os hebreus ali. Essa é a Páscoa verdadeira. E é este sangue que Deus quer colocar sobre a humanidade toda, e você e eu somos aqueles canais, aqueles atalaias que Deus vai usar para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e o amor ao mundo. Vamos orar. Pai, o Senhor sabe quem está vendo essa live. Se for uma só pessoa, que o Senhor fale com ela, mas se for 100 ou milhares, fale também, Senhor, com cada um. Fale com cada um, Pai. Porque o Senhor sabe se comunicar muito bem com cada um, da forma que a gente entende. E a Tua palavra é viva e eficaz. E o Senhor está falando. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, vão estar ouvindo o chamado do Senhor para voltar ao primeiro amor, voltar às origens daquilo que já pregamos, que já vivemos no passado. E essa poda que o Senhor está fazendo nessa videira que nós fomos enxertados, vai frutificar muito mais ainda agora. Como Josué e Caleb, que foram os únicos daqueles 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, foram os únicos da antiga geração que entraram na terra prometida porque acreditaram, porque obedeceram, porque tiveram a atitude correta, não murmuraram, não falaram palavras negativas, não blasfemaram, não se rebelaram. E, ó Deus, se submeteram à Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu te peço agora, Pai querido, fale conosco, dê força aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, aos pastores e aos mestres, Senhor. Em nome de Jesus, dê força, e aqueles que serão chamados para esses ministérios também, dessa geração jovem, de 0 a 100 anos, que o Senhor está levantando para o grande avivamento que sucederá essa quarentena e esse período de 5 meses. Oh, glória! Aleluia! Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, do Eterno, Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? Amém, amados? Deixa eu falar mais um pouquinho, me aguenta aí, que Deus tem muita coisa que me revelou aqui. Deixa eu colocar a Elihana aqui. De novo, deixa ela falando ali. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Ela é fogo puro, gente. Judia messiânica, mora em Israel, mas vem ao Brasil só quando você chamar. Ela não cobra para cantar, tem uma voz ungida e maravilhosa, e lindas canções. Você olha lá no site dela, lá tem o telefone dela, a mãe dela, pastora também. Os 3 são profetas, o irmão dela, o Israel, ela e a mãe.
E o nome deles é Eliarro, é o nome do Elias. E moram lá no Monte Carmelo. São ungidos por esse tempo para despertar a igreja. O ministério deles chamam, em português, chama Restaura Israel e as Nações. Em inglês é Restore Israel and the Nations. Deixa lá, deixa o fogo caindo ali. Vamos tratar de um assunto aqui. Gente, nós estamos falando aqui que antes dos finais dos tempos, que está próximo, né? Vocês já viram a intensidade dos terremotos que aumentou? Semana passada, em um só dia, 15 vulcões ao redor do mundo entraram em erupção. Então, assim, a intensidade de guerras, rumores de guerra, terremotos, né? Fogo, né? Fogo, terremotos, igual na época de Elias ali, ó. Deus está querendo falar com o mundo inteiro, mas eles estão prestando atenção nos terremotos, no fogo do vulcão, nas enchentes, nas pragas, na peste. Deus está querendo que cada um se quebrante, se humilhe e busque a presença do Senhor para ouvir a sua voz. Então, queridos, é pela fé. Por isso Deus colocou os pastores, os líderes e a igreja dentro de casa, para exercitarmos a nossa fé. Porque é pela fé que você vai, como diz lá em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se espera, das coisas que não se veem. É a convicção. Então nós temos que exercitar a nossa fé, porque é pela fé. O que mais impressionou Jesus lá em Israel foi a fé daquele, não sei se foi Cornélio, aquele centurião lá, que nem Israel achou um homem com tamanha fé, que falou assim, não precisa ir na minha casa para curar meu servo, não, só diz uma palavra tua e ele será curado. Então, meus queridos, nós temos que exercitar a nossa fé em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e partimos para a obediência daquilo que eu tenho chamado para fazer. Eu quero ventilar aqui mais uma vez sobre os 40, a quarentena. Queridos, o que Deus tem me revelado, meus amados, é que como Jesus foi tentado no deserto, depois de 40 dias começou o seu ministério cheio do Espírito Santo e poder de Deus, Deus quer derramar, a partir dessa quarentena e desse tempo pós-quarentena de 150 dias, um poder tamanho, uma unção tamanha sobre a igreja brasileira, para que nós, junto com os americanos e os israelitas, alcancemos as nações da terra. Amém? Então, tenha certeza disso, que Deus está fazendo um derramar grande. Nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E até sobre as servas e os servos, né? Derramarei do meu Espírito. Gente, Noé, ele, a esposa, os 3 filhos e a esposa dos 3 filhos, eram 8. 8 é um novo começo. Novo começo de povoar a terra, junto com os animais que estavam dentro da arca. Porque morreu todo ser que respirava sobre a terra. Então é um novo começo que Deus está fazendo após esse vírus maldito aí que nós já condenamos. Nós não damos o nome que a mídia dá. Ele é um vírus maligno. Não importa se foi criado em laboratório ou veio de algum bicho, mas é maligno e nós não coroamos ele. Ele é maligno e tem que ser queimado pelo Espírito Santo. A outra coisa é que Jesus, ele ressuscitou e andou por 40 dias aqui na terra, recapitulando, tá, gente? Para isso ficar bem frisado com vocês. Vocês acham que esses 40 dias aqui a primeira quarentena da humanidade na terra foi na arca, depois a quarentena de Jesus no deserto e tudo mais que nós temos falado aqui? Vocês acham que é coincidência? Quarentena lá, o Elias lá correu 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe para Deus falar com ele? Não, Deus quer falar agora com você e a partir de agora muito mais. Então ele está falando e você sintoniza com ele, que você vai ver as imagens e os sons aí, que o Espírito Santo ele fala através de imagens, sonhos, visões. Amém? Então, preste atenção, para terminar. Deus está esticando a sua fé, Ele está fazendo você exercitar a fé dele por causa das circunstâncias e Ele vai te usar.
para pregar o evangelho a toda criatura da terra. Onde você estiver plantado, você vai florescer. E, gente, o que Deus fez, Ele teve que colocar o mundo inteiro em quarentena para poder despertar o mundo, fazer o mundo começar a indagar, a buscar respostas, a pensar nos seus valores, que o mundo jaz o maligno, o mundo estava indo para o abismo, né? A pornografia, a imoralidade, a rebeldia, a desobediência a Deus, aos pais, às autoridades, é como um pecado de feitiçaria, gente. É a mesma coisa aqueles bruxos que fazem sacrifícios a demônios, que invocam demônios. A rebeldia, a desobediência é como pecado de feitiçaria. Então, queridos, para encerrar, eu quero profetizar agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua, a ti, nosso Salvador, que a Eliana está cantando ali. Pai, na autoridade que o Senhor me conferiu, como servo do Senhor, que há 39 anos desde o começo que o Senhor me chamou, para doar todos os meus bens, sair da faculdade, terminar meu noivado, largar o meu emprego no cartório, e realizar as obras com os pobres, com as crianças pobres, trazendo elas para morar comigo, milhares, mais de 6.500 crianças de rua, e treinar missionários para Moçambique, para ajudar a Heidi Baker a estruturar o ministério dela, e que estão lá até hoje, há 22 anos, ajudando lá a cuidar de 5.000 órfãos, na Rússia, na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa. O Senhor me usou para treinar esses missionários e ungí-los e dar o exemplo para eles fazerem obras até maiores do que as que nós estávamos fazendo. E o programa Criança Feliz está aí até hoje, agora ampliou na mão do governo e está cuidando das crianças menores e mais pobres. Glórias a ti, Senhor, porque tudo vem de ti e para ti volta. E eu agora profetizo que o Senhor tira a venda da igreja brasileira, principalmente daqueles que são líderes e que estão em posição de liderança, sejam jovens e jovens há mais tempo, como eu, não importa, todos são jovens do Senhor, porque o Senhor renova as nossas forças, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força. Então, Senhor, eu profetizo que venha um manto do Senhor, que veio sobre Eliseu, através de Elias, de porção dobrada. 2020 é o ano da porção dobrada do Espírito Santo, do poder de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, para prosperarmos no conhecimento de Deus, nos ministérios, nos relacionamentos, em perdoar, em restaurar relacionamentos partidos, e parar de amaldiçoar e julgar e condenar e buscar defeito um no outro, mas dar exemplo, em vez de preocupar um com o outro, dar exemplo, ser exemplo na casa de Deus, praticar o que pregamos. Senhor, que a igreja brasileira venha ser um luzeiro para o mundo, e através da aliança, da tríplice aliança com Israel e com os Estados Unidos, que possamos alcançar as nações do mundo com a bênção da pregação do Evangelho, de arrependimento de pecados e perdão de pecados em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, e também, Senhor, com o Teu favor, com a Tua graça, dar alimentos para aquelas crianças que estão em verdadeiros desespero, morrendo de fome aos milhões todo mês, em campos de concentração, em campos de refugiados, em países que a praga de gafanhotos assolou, a AIDS, a violência, a guerra. Senhor, que os brasileiros possam ser cura, usar os brasileiros para serem cura para as nações, celeiro do mundo, para o pão da vida e para o alimento também da carne. E o Evangelho, Senhor, para salvar, para libertar. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos que tudo que o diabo intentou, Deus vai reverter. O diabo intentou, nesses 40 dias, matar, roubar e destruir, mas nós declaramos que Jesus veio para dar vida, vida eterna e abundante, e com Ele nós reinaremos, porque Deus é maior.
Maior é Deus que está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um beijo no coração. Obrigado por me aguentarem até agora. Não deixe de orar por João Bosco de Carvalho, servo do Deus Altíssimo aqui, profeta também, evangelista também. Já implantei igrejas também com a função de apóstolo também. Já fui usado também como mestre para abrir os ouvidos daqueles que tirar a cera, né, com a palavra de Deus. Então, gente, nós estamos aqui à disposição para servir. E nós não cobramos para pregar. A Elihana também não, viu? Lembre-se dela, ó. São os únicos levitas e adoradores que eu conheço no Brasil que não cobra para ministrar e para pregar. Convide eles, gente. Ó, quero terminar com ela aqui, viu, gente? Vamos cantar aí. As palmas aí. Aleluia. Eu quero terminar com ela, tá, gente? Um beijo no coração a todos. Uma semana de vitórias. Medite na palavra, busque a face do Senhor, queridos. Tá vendo? Tá cantando em português. Cantou em hebraico antes, cantou em inglês antes. É um vaso de honra para a glória de Deus. Elihana Eliá. Restaura Israel e as nações. É o ministério dela. No site dela e no YouTube, você encontra o telefone dela lá para entrar em contato. Convida elas aí. São bênção pura, gente. Ô, glória. Ô, glória. Eles abaixaram o som lá. Deve ter passado de 9 horas da noite ou 10 horas. Depois você entra no site aí que você vê 140 vídeos, áudios, tem CD, DVD, em vários idiomas. Aleluia! Glória a Deus! Fogo puro, gente, fogo puro. Um beijo no coração. Deus quer nos ajudar, gente. Creia. Profético, né, gente? A igreja brasileira vai arrancar de vez do Brasil, a miséria aqui, com a prosperidade que Deus vai nos dar, do conhecimento dele e financeiramente também. A economia do Brasil vai, depois de 5 meses, já vai estar normal e crescendo, em nome de Jesus. Paulo Guedes vai ser um instrumento de Deus para nos resgatar. Rodrigo Maia vai cair daqui em breve, alguns governadores também nunca mais vão ser reeleitos. Deus está fazendo uma limpa, gente. E vai matar alguns aí. Do STF, vai matar um que é um verdadeiro para-raio de demônios, que tem atrapalhado muito o governo do Jair Messias Bolsonaro. Deus vai matar ele. E o líder também do PT lá, endemoniado, que nós já profetizamos. Com ele nós vamos enterrar a velha política. Você sabe quem que eu estou falando, né? O ex-presidente lá. É isso aí, gente. Ore, profetize, declare e denuncie para a glória de Deus. Aleluia! Vamos em frente, gente. Um beijo no coração. Shalom, shalom. Está cantando em hebraico agora, gente. Ela fala perfeito hebraico. É judia, né? Agora em português. Aleluia! Aleluia, gente! Meu Pai, Tu és nosso Deus, nosso Pai. Aleluia!
Depois você vê lá, acesse o site dela lá. Eliana Eliarro, Restaura Israel e as Nações. Um abraço, gente, com Deus. Até a próxima.